O que a gente está fazendo hoje, contextualizar para quem ainda não tem familiaridade com essas aulas que a gente faz online. Todo mês aqui na Academia do Psicólogo, a gente prepara uma aula, que ela é ao vivo, é aberta, sobre algum tema da psicologia. Esse mês a aula vai ser com a Laís e vai ser sobre... essa é uma área super importante da psicologia, cada vez a gente tem mais avanços nas pesquisas, né? Vocês podem ver que sempre que surge uma descoberta nova, todos os jornais anunciam, falam muito sobre isso, né? O cérebro, a gente sabe o quanto isso tem importância para a psicologia e para a gente entender todos os processos cognitivos, enfim. Mas acho que todos nós concordamos que a gente ainda precisa entender muito mais dessa área da psicologia, né, e utilizá-la muito mais, independente da área que a gente atue. E, claro, falar um pouquinho mais também do trabalho do neuropsicólogo, né, o que faz, como é que funciona, o que é tudo isso. Então, a aula de hoje é sobre isso. Essa aula ela vai ficar gravada e ela vai ficar disponível depois para os membros premium do Psicoclub. Se alguém não conhece ainda o Psicoclub, é psico.club, é só digitar e você acessa, você pode fazer um cadastro gratuito lá e ter acesso a 30% do nosso conteúdo, ou ser um membro premium e aí ter acesso a todo o conteúdo. Lá tem conteúdo sobre as abordagens da psicologia, sobre temas específicos, sobre planejamento, sobre gestão de carreira, né? São dois eixos, né? Um falando sobre gestão de carreira, com empreendedorismo, planejamento, finanças, e outro falando de abordagens de públicos específicos, técnicas, experiências na área. Então, enfim, o contexto é esse, é por isso que a gente está aqui hoje. A aula vai funcionar com a Laís. A gente vai ficar acompanhando aqui os comentários, o bate-papo junto com vocês, para anotar as perguntas, tudo isso. E no final a gente reserva um tempo só para responder essas perguntas. Então vocês podem ir mandando que a gente vai ficar atento aqui e no final a gente responde todo mundo. Se cair, se travar a conexão ou alguma coisa, espera um pouquinho, se não resolver, tenta atualizar a página, aperta F5, que normalmente já resolve, tá ok? Bom, é isso, obrigada por todos vocês estarem aqui participando, e agora eu vou deixar a Laís se apresentar e, claro, começar a aula dela. Obrigada, Daiane. Então, vamos lá. Bom, quando a gente pensou nessa aula, né, nessa senhora aula sobre neuropsicologia, a ideia foi bem essa que a Daiane já introduziu, né, de ser uma área que ela tem uma importância muito grande, mas que aqui no Brasil a gente tem visto um movimento um pouco mais recente, né, para ela. Não é uma área com tanto conhecimento, eu diria, por parte dos próprios psicólogos e dos outros profissionais, sobre a nossa atuação, sobre o que a gente faz, sobre como que a gente pode atuar, onde a gente atua, o que é preciso fazer, né, assim, para ser dessa área. Então, eu queria primeiro começar fazendo uma pergunta para vocês, né, a Daiane já perguntou de onde vocês são, então eu gostaria de saber que quem aqui, assim, tem uma ideia do que é neuropsicologia. Tem gente que tem uma ideia, ou tem muita gente aí que não faz ideia do que seja? Vocês me dizem. Ótimo, ó, Karen faz pós, né? Lorena tem uma ideia. Tem mais gente aí digitando. Ok. Então a gente vai. Ótimo, já fizeram cursos básicos, outros têm uma ideia mais geral. Ok. Então vamos conversar um pouco, né, da ideia. A ideia é mais que a gente pudesse levar essa aula para a prática. Então, clarificar um pouco para vocês que extraterrestres somos nós, neuropsicólogos, que às vezes a gente não faz muita ideia do que esse povo faz, né? O que esse povo tem que estudar para, né, assim, ser neuropsicólogo e atuar nessa área, tá? Então, né, assim, sejam todos bem-vindos. Como a Daiane disse, vai mandando as dúvidas, no final eu vou esclarecer, tá? Que eu tenho uma dificuldade, se eu tiver que controlar o bate-papo aí agora, vocês vão ver o tanto que eu fico perdida, viu, gente? Estou me acostumando com essa questão online aqui ainda. Bom, para quem não me conhece, né, eu sou a Laís Bertola, eu sou psicóloga, neuropsicóloga,
Eu sou doutora em medicina molecular na área de linha de pesquisa de neurociência e neurociência dos processos neurodegenerativos, né, mais focados no envelhecimento. Eu atuo na área, né, como clínica, como pesquisadora e sou professora também, né, na graduação e na pós dessas áreas. Então, eu basicamente diria para vocês que eu respiro neuropsicologia na minha prática profissional, desde que eu escolhi essa área e comecei realmente a me aprofundar nela, né? Fiz toda a minha pós-graduação focada nisso, e é uma área muito rica, né, de conhecimentos. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Bom, então os objetivos da nossa senhora aula de hoje é desvendar um pouquinho do mistério, né? Assim que eu disse que assombra a atuação dos neuropsicólogos. É super interessante ver que às vezes as pessoas têm contato com a teoria, mas não imaginam o que a gente faz, ou entendem o que a gente faz, mas não conseguem vincular isso a uma teoria, então fica às vezes, ou a prática fica, vamos assim dizer, para as pessoas parecendo pouco fundamentada, ou às vezes a teoria parece muito legal, mas e aí, o que eu faço com isso? Né? Então a ideia é a gente desvendar um pouco essa comunicação que a gente tem entre essas duas linhas, né? Assim, entre a teoria e o que a gente vai fazer na prática, tá? E quando que a gente usa, como, aonde, né? Assim, mais ou menos quais são os nossos principais estilos, né? Não vou conseguir aqui abordar tudo que a gente pode fazer como neuropsicólogo, né, na nossa prática, mas a ideia é que a gente consiga, assim, um pouco de destrinchar pelo menos as áreas mais, vamos assim dizer, mais fortes, ou que a gente vê mais gente atuando, tá? E mostrar também um pouquinho, que é uma coisa que eu tenho tentado fazer no canal de neurotransmissão, lá no Psico Club, que é um pouco como que os conhecimentos da neuropsicologia, mesmo para quem não escolher essa área, tem gente que vira e fala, nem, né, assim, não é uma área que me interessou e tudo, mas de que forma, às vezes, os conhecimentos dessa área, eles nos servem na nossa prática, né, assim, eles nos servem como profissionais da psicologia, mas, obviamente, sem a gente fazer aquelas miscelâneas, né? Aquela mistureba, aquele caldeirão de teorias que ninguém sabe mais que teoria, né, que você segue. A ideia não é sair incorporando pequenas partes da neuropsicologia por aí, nas outras teorias, mas a gente usar esses conhecimentos um pouco como a parte mais básica, né? Então, assim, quando eu vou mostrar para vocês, a gente for para a parte um pouco mais funcional, como seres humanos, assim, né? Como a parte mais biológica, às vezes é importante a gente lembrar de alguns desses pontos, mesmo que a gente não escolha a neuropsicologia como linha de atuação, tá? Bom, então eu vou começar destrinchando o que nós fazemos. Então, eu gosto sempre de começar dizendo que, sim, né? Nós temos teoria. Por que eu estou, né, fazendo essa primeira afirmação? Para quem conhece um pouco da área, talvez seja estranho, mas até para introduzir para quem não conhece, quando a gente começa a estudar os modelos cognitivos, né, às vezes na faculdade e tudo mais, a gente não consegue um pouco encaixar, eu acho que às vezes fica um pouco vago, né, a gente encaixar essas questões como uma linha de atuação de um psicólogo. A gente vem com aquela sobrecarga muito forte e ainda é muito presente nas formações do psicólogo como alguém que vai atuar mais na linha da psicoterapia. Né? E aí, quando a gente vem e estuda teorias que não são aplicadas imediatamente, o objetivo delas não é a aplicação na psicoterapia, a gente costuma ter essa sensação que do tipo assim, isso é uma teoria? E aí, por que eu coloquei, né, assim, essa fala para a gente começar a discutir isso? Porque, sim, a gente tem teoria. Nossa teoria só não é uma teoria que vai ficar procurando explicar, né, assim, processos mais, que eu vou dar um nome aqui, entre aspas, né, de subjetivos, ali como a gente vê nas correntes psicoterápicas, né, assim, ela é uma linha que tem uma comunicação muito forte entre a neurociência e a psicologia cognitiva. A neuropsicologia é uma das principais áreas de relação com o que a gente chama de neurociência cognitiva. Então, muito do que a gente vê da psicologia cognitiva, os modelos, não a psicologia cognitiva de terapia, ela conversa muito com a neuro, mas não nesse momento, não é o que a gente vai abordar nesse momento. Pensando na psicologia cognitiva tradicional, né, assim, que a gente tem lá sobre processamento de informações, sobre processos top-down, bottom-up, né, como que a informação circula,
né, cognitivamente, os modelos de memória, os modelos de atenção, os modelos de linguagem. Então, essa é a primeira ideia. Assim, acho que quando a gente tem contato com as teorias da psicologia cognitiva, a gente sente um pouco assim de um distanciamento daquele ideal, né, do que é a atuação do psicólogo, né? Então, assim, eu escutei durante muito tempo, né, assim, no meu círculo mais social, quando eu explicava com o que eu atuava, né, assim, que eu não mexia com psicoterapia e tudo mais, as pessoas chegavam a me perguntar, então, mas para que você formou em psicologia, então? Né? Então, assim, a gente consegue ver que existe um ideal muito forte. E, infelizmente, a gente não encontra esse ideal dentro da academia, né? E é super interessante, às vezes, ver na aula que os alunos vêm para as aulas de neuro pensando também, assim, mas e aí? Se eu quiser ir para terapia, eu faço o quê? Né? E aí, normalmente, a minha resposta é, a gente precisa escolher outra teoria, né? A cognitivo comportamental, se você gostou muito de neuro, a cognitivo comportamental conversa muito, mas ela tem a própria teoria dela, né? Então, assim, a gente tem essa ideia de que a neuro ela é uma corrente teórica, mas que tem uma forma de fundamentação diferente. Então, qual que é o nosso objetivo? Qual que é o objetivo da nossa parte mais básica, assim, da nossa teoria? É a gente ser capaz de explicar os processos cognitivos, né? Os processos comportamentais e os processos cognitivos que tem por trás. Então, o nosso objetivo com aqueles modelos que tem várias caixinhas e várias setinhas, quando a gente vem na neuro e relaciona com áreas do cérebro, esse é o nosso objetivo da nossa teoria. Então, o nosso máximo, né, assim, de satisfação na área é quando a gente vê que um modelo nosso, ele funciona tanto para as pessoas saudáveis quanto para pessoas com algum grau de comprometimento, explicando como a informação ela é processada no seu cérebro, como a informação ela viaja, quais são as etapas cognitivas que ela passa, né, de processamento, que permitem que a gente entenda o nosso funcionamento no dia a dia. Então, essa, vamos assim dizer, é o ponto crucial da nossa teoria. Então, é interessante ver também que, como é uma teoria que, quando a gente entra em contato com ela pela primeira vez, ela é dada pra gente, né? Ou a gente estuda ela de forma muito compartimentalizada. Você vai lá e lê um capítulo sobre memória, você vai lá e lê um capítulo sobre atenção, um capítulo sobre funções executivas. Quando a gente ainda não está acostumado com a área, a gente tem a sensação de que, mas que coisa estranha, né? Assim, são vários bloquinhos, o que eu faço com esse tanto de bloquinho de informação picada, né? E aí, na verdade, a ideia é que a gente, na verdade, quanto mais a gente, né, assim, se apropria desse conhecimento, mais fácil fica a gente entender que, na verdade, a gente tem múltiplos processos, né, funcionando, que eles conversam entre eles, que é preciso que a gente saiba diferenciar um do outro, mas que é importante a gente entender como ocorrem os processos mais complexos no nosso cérebro. Por quê? Normalmente a gente é convidado, como vocês vão ver na parte da atuação, a agir em situações onde normalmente já aconteceu alguma coisa, né, assim, patológica falando. A gente tem um viés muito grande, eu vou conversar isso com vocês na área, mas, e aí, entendendo o que deu de errado naquele funcionamento cerebral, eu consigo pensar no que eu posso promover, né? Eu gosto muito de um exemplo, que é um exemplo bem simples, um dos modelos mais, vamos assim dizer, mais simples que a gente teria para exemplificar isso, eu acho que é o modelo de como o nosso cérebro é capaz de nomear objetos. Então, é uma habilidade, né, nomeação. Você olha ali para uma garrafa d'água, você consegue achar o nome garrafa d'água. Como que isso acontece? A gente vai fazer toda uma lógica teórica, a gente testa esse modelo para entender aonde de fato está o processo. E aí, automaticamente, as pessoas pensam, né, assim, essa habilidade de nomear é um domínio da linguagem. Mas é um domínio de uma outra parte cognitiva chamada memória semântica, e é também domínio de uma outra parte, por exemplo, chamada percepção. Então, para ocorrer uma simples nomeação, por mais que a gente lê os capítulos de linguagem e a nomeação esteja encaixada lá, eu sei que o processo cognitivo ele começou muito antes, pelos modelos. Ele começou lá nas áreas da percepção visual, ele foi acionar as áreas da memória semântica para achar o significado daquilo, para então ele enviar para as áreas da linguagem e aquele nome poder ser produzido oficialmente.
E aí isso faz diferença porque tem pacientes que chegam pra gente não nomeando, porque não percebem visualmente bem, né, assim, não processam visualmente bem a informação que é recebida. Chegam não nomeando porque eles não sabem mais o que é aquele objeto. E às vezes chegam não nomeando porque tem uma afasia, realmente uma dificuldade de linguagem. Então, de fato, quando a gente pensa, né, assim, no modelo, na teoria, é uma teoria que ela tem menos, eu costumo brincar, às vezes assim, acho que ela tem menos encanto para algumas pessoas quando a gente vem com a expectativa de que ela vai ser aplicada imediatamente à psicoterapia, né? E não é esse o nosso objetivo, né? O nosso objetivo é entender os processos cognitivos, como eles acontecem, como eles conversam entre eles, como essa informação ela é organizada, ela é processada, né, cognitivamente, para promover um melhor funcionamento dessa pessoa no meio, tá? Então, essa é a nossa principal ideia teórica. E aí, obviamente, a gente vai ter vários modelos, porque cada teórico tende a se aprofundar mais em estudar um domínio cognitivo, ou um quadro, né, assim, clínico específico. Então, a gente vê o conhecimento ser muito propagado, né, na área, e eu diria assim, propagado, e ele é propagado de forma compartimentalizada. Então, acho que isso acaba ainda reforçando um pouco mais a ideia de que é tudo picado. Mas não é, né? A ideia é a gente conseguir, via essas partes picadas, construir, né, assim, uma lógica de como que a informação flui, para a gente poder proporcionar melhores atuações, principalmente nos quadros onde a gente tem queixas mais clínicas, né, ou situações patológicas. Ok? Então, às vezes as pessoas, quando eu digo que quando vê a gente agindo com a nossa prática de avaliação, fala, mas vocês não precisam de teoria para isso. E eu acho isso super engraçado, porque aí quando eu pergunto, tá, mas então qual das memórias a pessoa está reclamando? Ah, é memória. Não, para nós não é memória, né? Assim, largamente falando, né? Eu tenho vários tipos de memória. Faz diferença para nós clinicamente essa distinção, né? Para a gente pensar o que está acontecendo por trás daquele cérebro, tá? A neuropsicologia em especial, gente, ela tem um desafio grande para nós psicólogos, e eu falo isso como classe, porque o que acontece? A gente tem uma tendência muito grande a querer se afastar do biológico, né? Quando vai para aula de anatomia, neuroanatomia, aquele sofrimento, né? Tem que ver genética, às vezes fisiologia, dependendo da grade. E, assim, às vezes a gente tem como, né, assim, profissional, uma noção de distanciar daquela lógica do biológico, né, assim, de que nós, antes de mais nada, nós somos um animal, né, nós somos um ser com processamento biológico acontecendo, né, e que não tem nada, vamos dizer assim, de menos bonito nisso, né, na psicologia, que eu acho que é legal a gente pensar por esse ponto. E aí é engraçado porque a gente às vezes vê alguns exemplos interessantes, às vezes, assim, né, de alguns alunos na pós, que eles vêm fazer pós em neuropsicologia e quando eles têm que ver neuroanatomia, eles não querem ver. Né? E aí a gente fala, gente, mas você escolheu uma pós em neuropsicologia. O neuro na frente não é para ficar bonito, não é para o marketing, é para a gente usar, né, assim, toda a lógica de raciocínio, de estrutura-função, que a gente chama, né, em cima da nossa prática. Se eu só quisesse o modelo cognitivo, eu poderia dizer que eu sou apenas uma psicóloga cognitiva, né? Assim, eu atuo com os modelos, eu faço uma avaliação psicológica. Se eu estou me propondo, né, assim, a dizer que eu sou um neuropsicólogo, eu trabalho com neuropsicologia, é porque o meu raciocínio clínico, ele precisa envolver partes estruturais, tá? Então, quando eu falo que ele precisa envolver partes estruturais, quer dizer que quanto mais eu conseguir compreender, né, que existe uma relação entre uma determinada estrutura cerebral e um determinado funcionamento, né, funcionamento cognitivo ou comportamental, mais fácil fica o meu raciocínio clínico. Tá? Por quê? Porque a gente tem o que eu costumo chamar, entre aspas, tá, uma terminologia minha, constelações de sintomas. Assim, tá? O que significa que eu tenho grupos de sintomas. E que, às vezes, esses grupos são compatíveis com o quadro clínico, e, às vezes, eles, né, assim, então, lembra a gente uma situação específica, às vezes, eles não são compatíveis com o quadro clínico, mas eles são compatíveis, por exemplo,
com uma área cerebral específica que foi lesionada. Então, às vezes, quando a gente está só avaliando e não lembra de onde que essas, vamos assim dizer, de onde, né, assim, que essas funções cognitivas estão localizadas no nosso cérebro, fica extremamente difícil eu pensar que, às vezes, uma pessoa com um acidente vascular encefálico e uma lesão específica, ela vai poder ter um leque de efeitos, né, assim, cognitivos e comportamentais que, às vezes, parecem completamente desconexos. Às vezes a gente olha e fala assim, nossa, mas que quantidade de coisas, vamos assim dizer, né, assim, sintomas que não fazem sentido, mas por que a pessoa tem um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, isso não fecha nada? Porque a gente está esquecendo, às vezes, de raciocinar em cima da estrutura. Mas se às vezes ela teve uma lesão numa região que faz um pouquinho de cada um desses processos, faz sentido ela ter essas dificuldades. Então, a gente lembrar, né, assim, dessa lógica de estrutura do cérebro é extremamente importante. Então, para quem se interessar pela área, não tenham medo, não tenham receios, né? Assim, gostem, né? Sim, a parte da neuro envolve um pouco de decorar, eu sei essa parte mais chata, né? Assim, entre aspas, porque a gente lembrar a região cerebral, lembrar nome, lembrar onde cada funcionamento está. Isso às vezes desgasta um pouco no processo do estudo, né? Na neuro, mas é extremamente produtivo, né? Extremamente benéfico para a nossa atuação clínica quando a gente consegue fazer esse tipo de raciocínio. Para exemplificar para vocês, esse raciocínio tem um nome que a gente chama de modelo anátomo clínico. O anátomo quer dizer a parte estrutural, o cérebro, e clínico quer dizer a parte clínica da manifestação, que é o que a gente chama de função ou cognição e comportamento, que vocês estão vendo aqui, né, assim, no meu segundo tópico. Quando a gente fala que a gente funciona em estrutura-função, a gente está dizendo que a gente trabalha com a lógica de conhecimento sobre o cérebro e sobre os processos cognitivos. Quando a gente fala, né, de modelo anatomo-clínico, eu estou me referindo à mesma coisa. Eu uso um modelo que leva em consideração a organização cerebral, como essas funções cognitivas, elas estão localizadas no nosso processamento cerebral. Nem sempre localizado numa áreazinha específica. Às vezes são em circuitarias muito grandes, distribuídas ao longo do cérebro. Então, assim, nem tudo, né, é o que eu falo, é uma linha. Né? Nem sempre 1 mais 1 é igual a 2. Não é assim, nessa lógica de que eu tenho que ter uma regiãozinha lá específica que faz uma determinada coisa. Então, a gente tem algumas partes do cérebro que são assim, mas nem todas são. Tá? Assim, muitas das funções mais complexas, elas estão muito mais distribuídas no nosso funcionamento cerebral do que a gente consegue imaginar. Né? Assim, a não ser quando a gente vai realmente estudar. Tá? Então, segundo tópico, a gente vem para a parte da clínica, né, ou da pesquisa. Então, o que a gente faz? Normalmente a gente atua usando esses conhecimentos em 2 principais frentes, né, ou na clínica, então atendendo mesmo os pacientes, ou na pesquisa. Nas 2 áreas, a gente usa esses 2 próximos pontos que eu vou mostrar para vocês, né. Então, a gente usa a parte da avaliação, né, a avaliação é disparado a área onde a maioria dos neuropsicólogos se sentem mais confortáveis ou escolhem atuar, tá? A avaliação, ela lembra um pouco do processo de avaliação né, de avaliação psicológica, que a gente vê um pouco na faculdade, né, assim, para vocês se localizarem. Então, é uma ideia de que a gente consegue, sim, através de uma forma mais objetiva, transformar as queixas, né, assim, então, transformar os exemplos, as queixas, o que é descrito para nós, numa forma mais mensurável, né. Então, assim, a pessoa chega me dizendo que ela está esquecendo dos seus compromissos, que ela tem esquecido de pagar a conta. Meu raciocínio clínico estou falando de uma memória episódica. Isso são queixas de memória episódica. Então, eu posso avaliar a memória episódica dessa pessoa objetivamente para eu ter um parâmetro que me permita dizer se de fato esses esquecimentos, eles possivelmente estão acontecendo numa intensidade maior do que a gente esperaria, tá? Então, a ideia da avaliação é traçar um perfil. E aí, aqui eu quero fazer essa ressalva porque nesse perfil, às vezes a gente se perde. Né? Então, assim, a gente tem que lembrar que a avaliação neuropsicológica, como qualquer avaliação feita, né, assim, no cenário clínico,
Mas vou ficar mais no clínico, porque às vezes a pesquisa a gente faz de forma mais resumida, a gente tem outros objetivos com ela. Mas na clínica, a gente faz uma avaliação neuropsicológica, que ela é uma avaliação longa, né? Assim, é uma avaliação que tem que ser muito cuidadosa, porque ela tem que levantar muitos aspectos, né? Mas é uma avaliação que é feita com uma fundamentação em hipóteses. O que isso quer dizer? A gente escuta o nosso paciente primeiro, levanta hipóteses de acordo com a nossa teoria, de acordo com o que eu escutei. Então, ninguém chega para nós, né, assim, falando que eu estou com dificuldades em funções executivas. As pessoas te dão exemplos do que tem, né, do que está acontecendo, e a gente traduz isso, teoricamente, do ponto de vista de modelos, né, cognitivos. E aí isso começa a levantar hipóteses do que eu preciso, né, ou não testar na minha avaliação. É possível a gente fazer uma avaliação neuropsicológica sem usar instrumento de teste nenhum, tá, gente? Assim, eu posso fazer uma avaliação neuropsicológica ouvindo e observando o meu sujeito. A gente opta pelo uso dos instrumentos para poder ter uma comparação dele com a média da população, com a média dele mesmo, para a gente ver perfis de forças e fraquezas, para a gente ver, né, assim, facilidades e dificuldades que possam favorecer o que é o crucial da avaliação, que é propor condutas. Eu costumo às vezes brincar que a nossa área às vezes ela é vista um pouco como ovelha negra, porque a gente infelizmente tem sim profissionais que representam essa área de uma forma um pouco equivocada, né? Quando a gente vai lá, faz uma avaliação, eu nem escuto o meu sujeito, eu aplico uma bateria de teste, protocolo, né? Que as pessoas adoram pedir protocolo. Eu aplico um protocolo padrão para qualquer pessoa que chega no meu consultório. Eu vou lá nos resultados e explico o que deu acima, o que deu abaixo, entrego um relatório e mando ele embora. Gente, que avaliação é essa? Que avaliação é essa, né? Então, a gente tem que ter um pensamento muito do qual que é o propósito? A pessoa chegou para nós com uma queixa clínica. Então, tem algo para ela que tem gerado dificuldades, tem algo para ela que tem gerado impacto funcional, né? Tem gerado prejuízo na vida dela. Então, ela veio provavelmente para a gente poder avaliar isso. Se isso tiver um nome, ok. Tem um nome, pode bater com CID, pode bater com DSM, etc. Se não tiver um nome, e o nome não é o mais importante nesse momento, é a gente ter traçado esse perfil. O que essa pessoa está queixando? Como ela tem funcionado cognitiva e comportamentalmente, de forma que eu possa realmente promover para ela, né, algum tipo de conduta, que a gente chama de conduta ou encaminhamento, para ela poder lidar com essas dificuldades. Ela vai fazer uma reabilitação, ela vai procurar um fono, um TO, um médico, aonde, né? Assim, eu vou mexer na forma de alfabetização, na forma como a escola tem tratado, como os pais têm feito o processo, aonde, né? A gente tem que saber o que vai ser proposto para poder resolver essa queixa que trouxe a pessoa para avaliação, tá? Então, a gente tem que ter clareza de que a gente só escolhe instrumentos depois de ter escutado e de ter levantado hipóteses. A gente fala que a avaliação neuropsicológica é um processo hipotético-dedutivo, né? Isso traduz tudo, assim, traduz a ideia de que é uma área que eu só vou partir para a parte de escolher instrumentos e aplicar se eles fizerem sentido com a minha hipótese. Então, é muito engraçado a gente ver muito isso, às vezes em cursos muito breves, etc. As pessoas dão protocolos. Vai lá e aplica isso. Mas e se isso não for o melhor para o seu paciente? E se esse não é um instrumento que tem normas para você comparar ele? E se você está gastando tempo de sessão, dinheiro com folha de resposta com um instrumento que não tem nada a ver e não vai te ajudar a responder as suas hipóteses ou as suas dúvidas, né? Então, a gente tem que fazer esse processo de avaliação de uma forma extremamente consciente clinicamente, né? São nesses momentos, quando a gente não faz, que parece que a gente não tem teoria por trás. É só chegar lá e aplicar o teste, né? Aplicar teste qualquer um aplica, né? A gente tem que entender que tem motivo para a gente ter escolhido aquele instrumento em especial, tem motivo para eu estar pegando um instrumento daquele domínio cognitivo em especial e a forma como eu vou interpretar aquele domínio cognitivo, tá? Então, a gente tem vamos dizer, uma responsabilidade nessa área, que é, depois que a gente fez essa parte toda da avaliação, a gente vai interpretar esses resultados, né? Eu já falei na Academia do Psicólogo sobre a estatística, né? Essa área é uma área que precisa de estatística, não pode ter medo de estatística. A gente precisa amar a estatística nessa área,
porque senão a gente comete erros grotescos, né, assim, na vida dos nossos pacientes, dos nossos clientes, né? Se eu errar o que é um desempenho acima ou abaixo da média, isso gera impactos super, né, assim, problemáticos. Então, a gente tem que gostar muito de estatística. E uma vez que eu concluo clinicamente, pegando a história dessa pessoa, o que ela me descreveu, o que eu observei na clínica, às vezes relatório de escola, às vezes tarefas qualitativas que não existem, a gente monta para avaliar o resultado dos instrumentos que eu selecionei por causa de um propósito, a gente chega numa conclusão, que pode ser um diagnóstico, no nome termo diagnóstico mesmo, compatível com outras áreas, como a psiquiatria, a neurologia e outras áreas, né, assim, da saúde mental, ou ele pode ser um perfil. A nossa obrigação, mesmo como neuropsicólogos, é entregar esse perfil. Eu te explico como você tem funcionado, eu tento te explicar, te mostrar da onde vêm suas queixas, como você pode, né, assim, como a gente entende essas suas queixas e o que a gente vai poder fazer para essas queixas. Porque o nosso grande, vamos assim dizer, cereja do bolo não é chegar na conclusão, né? Assim, não é a conclusão. A cereja do bolo da avaliação neuropsicológica é eu te dizer o que nós vamos fazer com isso que te trouxe aqui. O que nós vamos fazer com essa queixa que te trouxe, que tem gerado prejuízos, que te fez procurar alguém para ser enviado para avaliação, tá? Então, eu gostaria que vocês tivessem a noção disso, porque isso faz muita diferença quando a gente está pensando, né? E é interessante ver que as pessoas que estão experimentando a área pela primeira vez, quando elas vão pensar em conduta, elas falam, é difícil, Laís, assim, o que eu proponho, né? Assim, quebram a cabeça. E eu acho que isso que é o bonito da área, tá vendo? Assim, a gente poder experimentar, né? A gente ter que experimentar o que é fazer uma avaliação, não pelo propósito de dizer você tem dislexia ou você tem Alzheimer, é dizer o que eu vou fazer com isso, né, daqui para frente, tá? Que eu acho que é nosso papel como profissionais da área, né? Entendendo os seus processos cognitivos, o que eu posso, o que eu acho, o que eu entendo, não acho no bom senso, mas acho baseado em evidências que vai funcionar melhor, né, assim, para a sua qualidade de vida daqui para frente, para suas queixas, etc, tá? E a outra possibilidade, mas a gente tem menos, né, assim, pessoas atuando nessa área do que na área de avaliação, que é a área de reabilitação, que é a área voltada para tentar, né, de alguma forma, manejar essas dificuldades ou algum grau de impacto cognitivo que existe, tá? Por que eu digo tentar? Porque eu falo ao mesmo tempo que o cérebro é uma caixinha preta. A gente nunca sabe como ele vai ou não responder a processos de reabilitação. Essa é a verdade. Mas a gente sabe de técnicas que tendem a funcionar mais ou menos. Então, dentro da reabilitação, a gente tem N possibilidades de técnicas que vão se agrupar entre as técnicas de compensação, as técnicas de estimulação e as técnicas de treino. E aí, o que a gente tem que ter em mente com a reabilitação é que eu tenho que usar aquela minha teoria de como você processa as informações cognitivas para poder promover um melhor funcionamento cotidiano. Então, às vezes, eu consigo estimular aquele mesmo processo cognitivo que está ruim, de alguma forma. Às vezes, eu tenho que te ensinar a compensar usando outros mecanismos cognitivos que estão preservados a compensar aquele ruim. Às vezes, eu vou te treinar para uma habilidade cognitiva específica. O que a gente tem que lembrar que é crucial na reabilitação? Ela tem que ser sempre feita em parceria, né? Com quem? Com as pessoas que convivem cotidianamente, né? Assim, com o nosso cliente, com o nosso paciente. 2, os objetivos têm que ser traçados por eles, né? Assim, o que para eles é importante, o que para eles vai mudar a vida deles nessas queixas. Então, não adianta chegar para mim uma pessoa dizendo, eu queria que fulano fosse assim. Se para fulano, naquele primeiro momento, é mais importante ser independente naquela esfera. Então, exemplo, às vezes chega familiar, né, de idoso, eu queria que ele conseguisse, por exemplo, sair sozinho, para eu não ter que levar sempre nos lugares. Mas, às vezes, para o idoso, a primeira preocupação dele é, eu queria tomar meus remédios sozinho. Sabe? Então, assim, eu sei que ele está engajado em tomar um remédio sozinho. Então, esse é um processo onde eu vou começar entendendo o que tem impedido ele de tomar os remédios sozinho, da onde vem essa dificuldade cognitiva, e quais são as melhores técnicas para ele poder, de certa forma, de tentar fazer o máximo possível para ele, né, assim, absorver aquela habilidade.
que foi perdida, por exemplo, ou que a gente está tentando introduzir ela, no caso das crianças que fazem reabilitação em transtornos do desenvolvimento, né? Então, a gente tem vamos assim dizer, uma linha de atuação na reabilitação que a gente também não pode ir para o bom senso, né? A gente tem que ter práticas baseadas em evidências. Na nossa área, a gente fala isso demais. Porque não adianta mandar alguém jogar palavra cruzada, se eu sei que palavra cruzada, o máximo que ela vai fazer é aumentar um pouquinho ali, talvez, bem específico, o vocabulário. Mas essa pessoa está precisando aumentar o vocabulário, se ela estiver precisando de memória episódica, que é normalmente o que as pessoas fazem, ela está esquecendo coisas do dia a dia, não adianta jogar palavra cruzada. A palavra cruzada está longe de ser a melhor técnica, sabe? Então, a gente tem que entender os processos cognitivos que tem por trás. Então, não tem problema a gente se valer dessas estratégias, às vezes, cotidianas ali, mais, vamos dizer, populares. Mas eu tenho que saber ler aquelas estratégias de acordo com a teoria, né? Assim, o que está sendo recrutado quando eu faço essa tarefa? Né? Se não é o domínio cognitivo que eu quero, para que eu vou mandar alguém fazer isso, né? A não ser que seja lúdico para a pessoa, que ela goste muito. Então a gente tem que montar um plano de reabilitação que leve em consideração o perfil cognitivo e comportamental, né, dessa pessoa, quais são os impactos e os prejuízos que a gente quer manejar, né, enfim, de acordo com as demandas deles. E a gente tem sempre que envolver as pessoas que estão ali presentes no dia a dia, que a gente vai lá, faz uma sessão, fazem domiciliar, no consultório, depende. E aí depois alguém precisa manter isso no dia a dia, né? Você não vai estar 24 horas do dia com o seu, né, assim, com o seu cliente ou com o seu paciente ali, aplicando as técnicas. Alguém precisa aplicar essas técnicas, né? Manter a aplicação dessas técnicas. Então é um processo que a gente não retém pra gente, a gente ensina, né, os familiares, os cuidadores a fazerem esse processo com as pessoas, né? E até porque a gente vai tendo feedback, você está resolvendo ou não, o que a gente precisa ajustar, como que a gente vai mudar. Então, vamos assim dizer, é um processo um pouco lento e muito individualizado, muito personalizado, né? Assim, eu também não gosto, assim como na avaliação, da ideia de que a gente vem com protocolos prontos. Os protocolos prontos são ótimos, eles dão ideias, eles guiam, mas a gente não, na clínica, assim, a gente não precisa se restringir a eles, né? Na pesquisa, a gente tem avaliações muito mais breves, muito mais focadas, né? Assim, às vezes as anamneses são super breves, né? Assim, só para você garantir que a pessoa pode participar da pesquisa. Mas porque às vezes a gente está querendo algo diferente com aquela avaliação, né? Eu não estou querendo responder uma queixa da pessoa. Eu estou querendo simplesmente entender um processo cognitivo. Assim como na reabilitação, né? Então, a reabilitação na área da pesquisa, ela também vem, às vezes, com protocolos mais fechados, porque a gente está testando isso. Resposta de um quadro a um determinado tipo de estimulação. Quer dizer que todo mundo daquele quadro vai responder bem àquela estimulação? De novo, não. Mas, né, assim, os protocolos, eles guiam a gente um pouco na escolha e no embasamento das técnicas. Então, os protocolos na pesquisa, eles testam as técnicas e dizem pra gente, a técnica funciona. Agora você adapta, né, o conteúdo, etc., para o seu sujeito. Né? Então, a gente tem que ter essa ideia, a gente tem que ter essa noção, tá?